Amém. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos orar pelo irmão Ernesto. Ele ligou para o irmão Inácio, ele ligou para mim também, depois que ele já chegou lá nos Estados Unidos, e ele ligou pedindo oração. Nós vamos orar por ele, né? Orar pelo irmão Ernesto e a irmã Graça, e o irmão Divino também. Eu vi lá. Eu até anotei aqui também, né? Irmão Divino, também o irmão Sebastião, está ali sentado, o irmão Daniel, e também orar pela mãe do irmão Inácio, que fez uma cirurgia no olho hoje. Ela chegou em casa tem pouco tempo, né? Nós vamos orar por ela também. O irmão Raimundo também, eu creio que as filhas dele estão viajando, e nós vamos orar por elas, tanto para ir quanto para voltar nessas viagens aqui. Irmão Zé Neves também, irmão Zé Neves viajando, Daniel também vai viajar à noite. Então, eu creio que muitas pessoas estão viajando, nós vamos orar por todos, pedir a Deus para guardar eles nessas estradas tão perigosas, né? Perigo, mas às vezes a gente tem que viajar, outras vezes porque quer ir para alguns lugares, né? Passear, né? Então a gente pedir graça, né? Porque quase que se fosse parar para pensar um pouquinho, seria melhor nem viajar na época de feriado, seria melhor ficar em casa, muito melhor. Mas às vezes trabalha, né? Então tem que aproveitar e viajar, porque é muito perigoso. Mas Deus vai abençoar eles todos. Vamos então nos colocar em pé e vamos. O irmão Divino, hoje mesmo eu fui lá levar um material que faz uma vitamina para ele. O dia que ele faz, ele fica um pouco fraco, porque dá vômito, dá diarreia, uma coisa assim, sabe? Então, mas a hora que passa o tempo ele fica até bonzinho, sabe? Graças a Deus, eu creio que está indo bem, sabe? Vamos continuar orando por ele. Então nós vamos ler a primeira escritura, depois eu quero que o irmão Silas até anota, São João 18, 36 a 37, também que nós vamos ler, talvez no decorrer do culto, né? Mas nós vamos ler agora São João 3, 25 a 36. Nós vamos ler. E está escrito assim: Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Eu creio que até o 32, deixa eu ver se é mesmo. 36, é todo aqui. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe
dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós não sabemos até que dia nós estaremos nessa terra, Senhor, mas o que nós pedimos ao Senhor, Pai, é que o Senhor nos perdoa pela vida que nós levamos. Meu Deus, tira toda a incredulidade que há em nós e ajuda nós, Senhor, no decorrer dos dias que nos restam na terra, que nós não sabemos quantos dias ou quantas horas, mas o Senhor conhece todas as coisas. Assim nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Também, meu Deus, a vida de cada filho do Senhor que está na face da terra, Pai, e também das nossas famílias, Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, Pai. Meu Deus, dos irmãos que nós citamos aqui o nome, Senhor. Meu Deus, esses irmãos, como o irmão Daniel, o irmão Divino, Senhor. Meu Deus, todos eles, Pai bendito. O irmão Sebastião que está aqui conosco, e ele precisa tanto do Senhor, Pai. Assim como todos nós precisamos, assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar de cada um. A mãe do irmão Inácio, Senhor, que fez uma cirurgia nos olhos, meu Deus, que o Senhor possa ajudar ela, Senhor, para que ela possa recuperar bem, Senhor, sem nenhum problema, Pai. Assim nós entregamos todos em Tuas mãos, Senhor. O irmão Ernesto, que está distante, Pai, daqui, meu Deus, aonde ele estiver, Senhor, que o Senhor possa guardar ele, a irmã Graça, e guardar todos ali, Senhor. Meu Deus, também os irmãos que vão viajar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, Pai. Meu Deus, guarda eles em todos os lugares, Pai. Não deixa que aconteça nada, Senhor, de errado, que eles possam ir e voltar em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ainda assentado, nós vamos ler aqui em Romanos. Eu quero ler em Romanos, no capítulo 3 também. Eu estou lendo hoje umas escrituras maior, é só para ter um sentido melhor naquilo que a gente vai falar. Romanos capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, e em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Isso é uma pergunta: como é que Deus vai julgar o mundo, se Deus vai julgar pela palavra? E só há um verdadeiro, que é Deus. Tá? Só Deus é verdadeiro. Tá? Por isso já está provando aqui que ninguém consegue nada fora dele. Eu creio que eu vou ler até outra escritura aqui, que eu marquei aqui, no livro de João, 18, 36 e 37, que está escrito assim,
36 e 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, é uma prova, irmãos, que a gente... Eu estava até lendo uma mensagem, eu não lembro qual, não sei se é uma dessas mensagens aqui, às vezes vem alguma coisa na mente da gente, e às vezes não, na hora que a gente está pregando não vem, mas eu creio que foi nessa mensagem mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu creio que a mensagem, a marca da besta, eu creio que é. Se eu não encontrar aqui, eu deixo para depois. O profeta, ele falando a respeito de o mundo sempre, a principal é a Igreja Católica, né? Eles não creem na Bíblia, eles creem na Igreja. É o que a Igreja fala, é que eles creem. Mas nos nossos dias, dentro da própria mensagem, também está assim. Está assim, desse jeito, quer dizer, não é a voz de Deus, é a voz da igreja, é a voz da noiva, é a mesma coisa. Quer dizer, a tal mãe, tal filho. Mas nós ainda continuamos crendo na voz de Deus. Nós não vamos crer na voz da igreja, porque isso é dogma da mãe. Sabe, se você conversar com um sacerdote, ele, não é a Bíblia, é a igreja. O que a igreja falar está falado. Mas só que o que a igreja fala não leva ninguém no céu, né? Mas o que Deus fala nos leva, porque é a própria verdade que nos leva ao céu. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto aqui. Mas quase todos os dias eu levanto bem cedo. Às vezes não levanto cedo, eu levanto, vou na cozinha, tomo água e volto. Às vezes eu não volto e deito, não. Aí eu coloco o travesseiro em pé assim, sento e fico lá, encostado na cabeceira da cama até chegar a hora de levantar, né? Às vezes até cochilo, uma coisa assim. Mas aí ontem mesmo eu estava sentado assim lá para as 5h30, lembrando de uma coisa. E parece que vem na mente da gente alguma coisa, lembrando de quando Jesus viveu aqui na terra. E eu lembrando assim, essa Bíblia, nós respeitamos tanto, sabendo que é Deus falando, a gente tem o maior respeito pela Bíblia. E sabe que foi Deus que veio aqui na terra, pregou essa verdade, e ela tem validade enquanto um ser humano viver aqui na terra. Aí eu lembrei de uma coisa, e por que quando eles estavam vivendo lá, eles não valorizaram? O mesmo Novo Testamento que nós sabemos que foi o próprio Deus que revelou para nós, estava lá sendo revelado a eles. E eles chamando ele de Beelzebul, príncipe dos demônios. Agora, aí eu estava pensando, como é que o ser humano é tão incrédulo, que toda vez que vem uma geração é a mesma coisa? Porque a salvação, irmão, depende daquilo que Deus está fazendo na hora. A nossa salvação não depende do que Deus fez, é claro, depende do que Ele fez na cruz. Mas quando Ele fez aquilo, Ele disse, está consumado. Em outras palavras, tudo que é meu, paguei o preço. Tanto quem já tinha morrido, quem ia morrer, ou que ia aceitar a verdade, tudo, eu já paguei o preço. É uma obra consumada, está vendo? Mas depende, é disso, porque essa mesma Bíblia que hoje nós honramos, e qualquer um que falar contra ela,
está contra mim, está contra vocês. Essa mesma Bíblia, quando ela estava sendo pregada lá 2000 anos atrás, ela foi pisada, não foi crida, ela foi desobedecida, porque quem pregou ela foi Jesus. E Jesus disse: ó, para isso eu nasci, para ser um rei na terra. Está vendo? Quer dizer, quem é da verdade dá testemunho. E o que nós estamos fazendo aqui? Para dar testemunho, não daquilo que passou, mas do que está acontecendo agora. Não é só do que passou. Do que passou, nós sabemos que tudo é verdade. Mas e a verdade do dia, hoje? Será que nós estamos crendo nessa verdade do dia, como nós estamos crendo no que passou? Daquilo que já passou? Porque o que passou, irmãos, coloque isso na mente. Não precisa de acordar 5 horas para pensar, não. Vamos pensar todo dia ou toda hora sobre isso. Que a salvação nossa depende do que Deus está fazendo hoje. Não é do que Deus fez, porque o que Deus fez no passado, ou a palavra que foi revelada através de todos os mensageiros, todos os profetas, aquelas pessoas que viveram naqueles dias, a salvação deles dependia daquela mensagem. E passou. Deus é verdadeiro? É, porque tudo que ele falou é verdade. Mas passou a oportunidade deles, por exemplo, hoje não adianta eu pregar uma mensagem dizendo que Deus vai fazer uma arca. Eu posso até pregar, mas não vai salvar ninguém, porque isso já aconteceu. Eu sei que é verdade, que houve uma arca e Deus mandou um dilúvio, e o dilúvio levantou a arca, mas deixe eu inventar uma coisa dessa hoje e pregar. Não vai salvar ninguém, porque é mentira. Hoje Deus não vai ter uma arca, a arca hoje é a mensagem. Agora, como é que eu vou ajudar vocês, ou me ajudar, se eu deixar de pregar essa arca hoje? Essa porta aberta, que foi aberta para nós. Essa porta foi aberta para mim e para você agora, para entrar. E se nós não entendemos a mensagem do dia, não adianta você entender a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, não vai adiantar nada. Porque hoje é a Bíblia revelada. A Bíblia revelada é a mensagem, é a Bíblia revelada para nós hoje. E ao passar por alto, não adianta. Então a gente fica pensando, por que o ser humano é assim? Quando Deus está trabalhando, ele esquece, só lembra do passado. E lembra que há um futuro, mas o futuro está na mão de Deus. Agora eu tenho que lembrar do presente. O presente de Deus hoje é a mensagem para mim e para você. Quer dizer, Deus está presente. Como Ele esteve presente em todas as eras, em todos os 6.000 anos, Ele esteve presente em cada geração que vem. Todo mundo sabe que cada geração, pela Bíblia, é 40 anos. E uma geração tem uma oportunidade, depois entra outra, levando algo. E se Deus levantar a geração, nós não podemos dizer que essa aqui foi errada e que aquela está certa. Nós devemos dizer que essa aqui está certa e a outra também está. Nós vamos acompanhar o que Deus está fazendo. Ou então nós vamos ficar para trás. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu começar aqui. Como eu comecei a falar sobre a porta aberta, eu ia ler outras mensagens ali primeiro, mas deixa eu ler aqui agora, nessa mensagem aqui, ó, escute bem aqui, a marca da besta, a mensagem, a marca da besta, foi pregada deixa eu voltar aqui, ela foi pregada, está aqui anotado, em 13 de maio de 1954, essa mensagem foi pregada. Então diz aqui, ó, parágrafo 56, escute bem aqui, ó. Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia,
antes que os judeus deem continuidade a isto novamente. Se a gente que prega não explicar para as pessoas o que significa isso, vocês notam que aqui, domingo, eu estava pregando sobre as trombetas, que é para os judeus. As trombetas soaram no sexto selo. Só que esse sexto selo vai dar continuidade com Moisés e Elias. Mas aqui, antes que isso aconteça, Deus abre uma porta para nós. Sabe? É isso que nós temos que entender. Que a mensagem não é uma revistinha qualquer. A mensagem hoje é a nossa salvação. A salvação não só de vocês que estão aqui, poucos, mas de todo aquele que crê na mensagem como ela é. E é por isso que vai diminuindo. Eu não vou dizer que está diminuindo dentro da igreja. Eu posso dizer diretamente que está diminuindo os eleitos. Os eleitos vão diminuindo e diminuindo, exatamente por causa da crença. Por causa da crença, é claro. Enquanto Deus tem eleito, esses eleitos crê verdadeiramente em tudo que Deus está fazendo. Mas aquilo vai acabando, vai acabando, acabando. Acabando. Daqui um pouco só letra. A vida toma um voo e sai daqui. Então, antes do fechamento da dispensação gentia, quer dizer, haverá um estremecimento que já aconteceu. Eu estou pregando só para os irmãos entenderem que isso foi em 1954. O estremecimento é a mensagem da hora, é Deus na terra, sabe? E é por isso que eu tenho que falar que foi pregado em 54, que haveria mas já veio, já aconteceu, já está aqui. Agora, o que está acontecendo é o que aconteceu nos dias do judeu. Eles esqueceram daquilo, e quando lembraram, já não estava aqui mais na terra, lembrou lá do outro lado. A vida já tinha acabado, oportunidade já tinha acabado, já não havia mais oportunidade de salvação para eles, porque ele já tinha rejeitado a própria revelação da palavra do dia, e eles pereceram. Então, aqui, recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. Deixa eu só baixar esse. Então, recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. A Bíblia diz: eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo. Tem um tempo limitado de encerramento estabelecido, e verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado, notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram, e então a luz começou a ficar mais fraca. Isso é durante as eras, agora já está falando no Novo Testamento, quer dizer, começou lá e a luz começou a ficar mais fraca, até chegar à era da Laodiceia. Quando chega na era, escurece completamente. A era escurece. Por que a era escurece? Ali está em Apocalipse. Quando Jesus chega aqui, ele já está do lado de fora batendo, porque a igreja já tinha fechado a porta para ele, então ele já estava do lado de fora. Esse estremecimento aqui era ele quando ele viesse, mas quando ele chegou na era, ele já não tinha lugar na igreja, então ele já estava do lado de fora tentando entrar, não mais numa igreja, mas tentando encontrar um coração. Na verdade que é isso, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nem diz com eles, mas com ele, que quem abrir a porta, não é uma porta de uma igreja mais, mas quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então vamos lá.
Então, como eles eram, e então a luz começou a ficar mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada outra porta aberta para a igreja. Está vendo aqui? Para a igreja. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisso. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem na minha mente. O profeta disse: haverá um dia quando nem dia nem noite será. Está vendo? Esse é que é o problema, que as pessoas não entendem. Depois do encerramento, depois que escurece tudo, haveria um dia que não seria dia nem noite, mas seria um dia conhecido do Senhor. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Essa é a luz quando ela ia acontecer dentro dessa era escura que já tinha rejeitado Jesus. E essa luz que aparece é o próprio Deus na terra. É o próprio Filho do homem na terra. Para o povo entender que não é um homem, mas é Deus mesmo. Para tirar o povo dele desse mundo para um outro. Porque nenhum homem, aí não seria. Por isso que quando a gente vê dois mensageiros principais da Bíblia, o João Batista e o William Branham, eles foram os dois principais, que pôde apontar assim: aí está ele. Nenhum outro fez isso, nenhum. João Batista, todos os profetas do Velho Testamento, quer dizer, começou desde Enoque. Enoque, ele profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele profetizou: eis que é vindo, quer dizer, estaria no futuro. E outros, Isaías disse, e outros disseram, mas João Batista chegou e disse: é esse aqui agora, ele está aqui agora. Ele podia, porque a ele foi revelado que aquele era Jesus. Nenhum fez isso. Hoje a mesma coisa. Passaram Novo Testamento. Esse William Branham, profeta de Deus, pode dizer: ele está aqui. Ele é o Filho do homem, ele está aqui. Ele está nos guiando. E para isso Deus deixou, através da ciência, como nós ainda vamos continuar falando sobre o relógio que a ciência descobriu. Mas, para isso Deus deixou que a ciência tirasse essa foto da coluna de fogo, para ninguém ter desculpa. Se o mundo não vai ter desculpa, e os religiosos? Aonde que eles vão parar? Se o mundo não tem desculpa por causa dessa nuvem, porque essa nuvem hoje é apenas um arco, que parece sem efeito nenhum, mas no juízo do trono branco eles vão saber quem é essa nuvem. E nós estamos sabendo agora, para a nossa salvação. Para a nossa salvação nós sabemos o que é essa nuvem e sabemos o que é essa coluna de fogo. Coluna de fogo é a mesma que apareceu para guiar Israel, para tirar Israel do Egito. Olha, se Israel saiu do Egito através de uma coluna de fogo e atravessou o Mar Vermelho e passou e morreu lá no deserto, quantos milhares estão morrendo pela mesma manifestação? Israel morreu no deserto, foi rejeitando essa coluna de fogo. E foi ela que atravessou, fez com que eles atravessassem na terra seca, no mar. Deus abriu o mar de tal maneira que a terra ficou seca e eles atravessaram. E essa coluna de fogo estava na frente. Ela é o anjo do Senhor. Hoje ele está aqui, a mesma coisa. Guiando o povo para um outro mundo, que não é nem para atravessar o Mar Vermelho, não, agora é para atravessar esse mundo para um outro. Já pensou rejeitar essa coluna de fogo? Vamos dizer assim, já pensou rejeitar a voz da coluna de fogo? Aqui, ó, a voz da coluna de fogo é essa mensagem aqui, ó.
Agora, como é que eu vou encontrar essa voz dessa Bíblia? Hoje, vou encontrar aqui. Porque essa mensagem completa a Bíblia. Se houvesse, como um homem, um rapaz um dia falou com um profeta, que é mais ou menos nessas palavras, que a mensagem dele poderia ser chamado de capítulo 23 de Apocalipse. Só que não existe capítulo 23, existe a revelação de toda a Bíblia, que está aqui, ó. Não tem que acrescentar nada, tudo que está aqui na mensagem já estava com Deus. Lá em cima, foi Ele que guardou os 7 trovões, e os 7 trovões foi revelado a nós aqui na terra. É tanto que durante 2000 anos, João viu isso acontecer, e ouviu esses 7 trovões, mas a voz disse: você não pode escrever nada disso, guarda isso na sua mente e encerra o assunto. Mas na voz do 7º anjo isso vai acontecer. Isso aqui, ó. Agora, quantos estão rejeitando e estão colocando a mensagem como alguma coisa que não é a Bíblia, né? Porque eu entendo que a mensagem é a Bíblia, é revelada para nós hoje. Não é algo para amanhã, é para hoje. E nem é algo de ontem. Era algo que estava lá 2000 anos atrás, mas quando ela desceu para cá, já está aqui nas nossas mãos para juízo nosso, ou então nossa salvação. Ela tem que ser pregada como ela é. E ai de nós, que tomam uma posição dessa, com essa Bíblia e com essa mensagem na mão, não pregar ela. Ai de nós, o juízo para nós vai ser pior do que para os do passado. E muito pior. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que vai ser muito e muito pior mesmo. Então, aqui ainda, eu li o 52, deixa eu ler, eu acho que eu anotei mais aqui ainda, no 100 até 103, eu creio que está aqui, deixa eu procurar aqui para ver se eu anotei mesmo. 100, deixa eu procurar aqui então. Aqui, ó. Tá aqui, a partir do 100. Você diz: de onde vocês tomaram não comer carne? Eu acho que é aqui que é o caso que eu ia falar. De onde vocês tomaram o sacerdote não se casar? De onde vocês tomam isso? Quer dizer, não existe a igreja católica que não ensina tudo isso, mas de onde veio isso? De onde? Da igreja deles, a resposta da mãe. Mas nós temos um pai, e nós ouvimos a voz dele, sabe? E nós ouvimos a voz de nosso Pai Celestial. Disse: nós não ensinamos a Bíblia, porque eu não peguei aqui em cima, porque às vezes ele questionava um sacerdote, uma coisa assim, né? Disse: nós não ensinamos a Bíblia. O irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Disse: a igreja é a voz. Não importa o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. Isso é eles lá, né? Mas Deus disse: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E pronto, acabou. Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Agora, vocês têm de fazer sua escolha. Você vai seguir quem? É quem ensina que a noiva vai... É a voz da noiva ou a voz do esposo? Porque nós estamos ouvindo a voz do esposo. E quem é o esposo? Vocês notaram que o próprio João Batista testemunhou para eles? Falou assim: vocês são testemunha do que eu disse. Eu não sou ele, mas eu vim diante dele para apresentar vocês a ele. Está vendo? A mesma coisa. William Branham veio diante dele para falar comigo: ele está aqui. É ele.
Não é eu, não, é ele. Agora, João Batista podia apresentar um homem, era mais fácil, não era? Porque lá, o Cordeiro de Deus era um homem ali. Mas o William Branham já apresenta a palavra. Essa palavra é ele. Em outras palavras, essa mensagem é ele. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é dele. Nem só dele, essa mensagem é ele. Então, é até o 103, né, que eu anotei. 103. Agora esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina e então tornou-se uma perseguição. Agora aqui sai ele aqui nos últimos dias, e então vem um oásis, atrás da idade das trevas e da perseguição, e então vem um afrouxamento na primeira reforma, o qual foi Martim Lutero. Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica por causa disso, ele saiu lá e apanhou aquela comunhão. Eu vou ler só até aqui mesmo. Então, tem que ter coragem. Você sabe que para pregar a palavra tem que ter coragem. Esse Martim Lutero, no meio de tantos sacerdotes, ele enfrentar aqueles homens ali e falar com eles: vocês estão fazendo errado, vocês estão pregando errado, isso não está certo. Ele quase que morreu, mas ele era um mensageiro de Deus e Deus não deixou que ele morresse. E ele pegou e tirou essa Bíblia para nós. Se não fosse ele, essa Bíblia não estaria na nossa mão. Martim Lutero está aqui na Bíblia. Aqui em Apocalipse, Martim Lutero está aqui. E ele foi que trouxe a Bíblia para nós. Aqui, ó, ele está aqui. Aqui, ó, em Apocalipse 14, verso 6. Olha aqui, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo aqui é Lutero. Ele já tinha o evangelho eterno. O evangelho eterno é a Bíblia, para proclamar a todas as nações. E por isso que nós temos ela na nossa mão. Se não fosse, mas Deus tinha ele, porque Deus faz isso como ele fez lá no Egito. Fez com que o diabo cuidasse de um filho de Deus para jogar areia no olho dele. Aqui você nota que Deus fez a mesma coisa. Colocou o mensageiro dele lá como um padre, como um sacerdote. E quando chegou a hora dele protestar contra eles, Deus já tinha um mensageiro lá dentro. Não de fora, estava lá dentro. E aquele mensageiro cuidou do negócio do Pai. Aquele mensageiro pregou a verdade, porque ele estava lá exatamente para ir protestar contra eles. Ninguém conseguia entrar lá, mas podia sair de lá com a Bíblia. Olha como que Deus faz as coisas, né? Exatamente, mas por quê? Porque as pessoas podem ir contra, mas lá, eu creio que o próprio Lutero, ele nunca foi uma pessoa contra. Se a gente lê a história de Lutero, ele sempre ia combatendo aquele povo, até que chegou a hora de falar assim: ó, chega. Mas Deus fez com que ele tirasse a Bíblia de lá. Quer dizer, todo mundo ficou com a Bíblia, eles ficaram lá, mas nós também ficamos. E nós ficamos com revelação, eles ficaram sem revelação. Assim é que continua o mundo na situação que está. Mas graças a Deus nós temos revelação da Bíblia. Nós temos revelação de Deus hoje. Então, deixa eu ir lendo, que eu quero aproveitar aqui para mim ler essas partes que eu anotei aqui. Agora, contagem regressiva, a primeira mensagem foi pregada aqui, no 109. Eu quero ler só para os irmãos entenderem aqui, ó.
109 da mensagem Contagem Regressiva, pregada em 1962. Está escrito assim: agora estamos na 7ª era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, e estamos procurando pelo grande mensageiro da segunda aparição de Elias na contagem regressiva. Então, logo que aquele aparece, então é 0 hora, e a igreja tomará o seu caminho para casa, subir no espaço em direção aos céus, além da lua, estrelas e tudo mais, e encontrará com Jesus. E encontrará com Jesus. De onde veio isso e para onde eles foram? Dentro desse astronauta, porque aqui ele está comparando uma coisa com a outra. A ciência também, ela vai na contagem regressiva. Vocês notam que para o astronauta, eles contam de 10 para 0. Nós, no sentido espiritual, conta de 7 para 0. E agora nós estamos na 0 hora. Só falta a igreja subir. Porque o ser tão poderoso que nós chamamos Senhor Jesus Cristo já está aqui para levar a igreja. Ele desceu, foi para isso. Ele desceu para encontrar com o mensageiro, porque o mensageiro é que ia transmitir a voz dele para nós. Ele desceu, foi para isso, e ele não vai embora enquanto não houver o último dentro. Ele só vai o dia que o último eleito entrar. Aí ele sai daqui. E o dia que ele sair, aqueles que creram nele, vai embora com ele também. Não importa se eu estou vendo ele, mas estou vendo e sentindo o efeito do que ele fez e do que ele está fazendo. Eu sei que ele é a palavra. Eu sei que ele não vai aparecer para mim como uma pessoa, porque ele apareceu para nós através de um homem para falar conosco. Mas esse homem viu ele como uma pessoa. Para William Branham, ele apareceu como um homem, andou, entrava no quarto, falava com William Branham. Mas para mim, ele usou esse homem para falar comigo, falar com vocês. A diferença é essa. E eu creio na voz desse homem, porque a voz desse homem é a voz de Cristo para nós. Eu creio. Não duvido de nada que ele fala. Que ele falou a verdade. Então, de onde? Aí ele diz, deixa eu voltar e ler de novo 110. De onde veio isso e para onde foram eles? Dentro desse astronauta, em primeiro lugar, como é que as pessoas entram nesse astronauta? Esta é a maneira que terão que entrar nisso em todas as partes e todas as vezes, isso é certo. Terão que entrar do mesmo modo que o primeiro entrou, por causa dessa grande órbita, dessa grande massa de pessoas, pois no tempo de Noé havia apenas uma porta, e aquela porta era a única porta de entrada. Você vê o que vocês estão, agora eu creio que vocês estão entendendo, né? A única porta de entrada hoje é a mensagem. Tem muita porta, não tem? Mas só tem uma. É Jesus, mensagem. Então eu disse assim, aquela porta era a única porta de entrada, tudo que entrava, não importava se fosse no primeiro piso, porque havia 3 degraus, não importa, se entrasse ali, ia subir. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, mas desde que entrasse por aquela porta, estava salvo. Então, tudo que entrava, não importava se fosse para o primeiro piso, sob justificação, segundo piso ou terceiro piso, todos entraram por uma porta, todos entraram do mesmo modo.
E é a mesma coisa nesse dia de astronauta. Temos que entrar do mesmo modo, vir pelo mesmo modo, através da mesma mensagem, através do mesmo Cristo, através do mesmo poder que eles receberam no dia de Pentecostes. Do tempo todo, o mesmo, porque Ele é a mesma porta. E como entramos nessa porta? E como entramos nesse corpo? Através da porta. E Jesus é a porta para este corpo. Entendeu? Jesus é a porta para este corpo. Então nós entramos e somos nascidos no reino de Deus através da porta Jesus Cristo. E agora a porta está quase para fechar em Laodiceia, a última contagem regressiva, e a igreja está se preparando para entrar em órbita, acima de todas as tribulações, acima de tudo, e subir em direção aos céus do céu, carregando a igreja até o seio de Deus. Amém. Está vendo? Quer dizer, o poder que está aqui vai levar a igreja ao céu dos céus, levando a igreja, levando o povo, aqueles que creu na mensagem da hora. Quem não creu, irmão, Por isso, assim, vai ser muita decepção, porque, como sempre a gente fala, não foi só no Brasil, mas no mundo todo, e começaram a inventar uma coisa, inventar outra. Não tem que inventar nada. A mensagem é verdadeira. A mensagem, ela é a pura verdade. Do jeito que ela desceu, ela tem que ser pregada. E é dessa maneira que ela é a salvação nossa. Não é eu ficar inventando uma coisa, então dizer, o William Branham falou isso, ele foi irresponsável em falar isso. Tem pessoas que chegou até a falar isso. Sabe? No caso aí, quando o William Branham falou que do jeito que estava indo, eu duvido que entrará uma dúzia. Sabe? E é claro, irmão, tudo que é falado é a verdade. Você sabe que isso você sabe que Deus está levando os filhos dele exatamente para isso? Vai levando para deixar só o mínimo. Mas quem está indo está saindo salvo. Está indo salvo e vai ficar poucos, e esses poucos vai sair, ninguém nem vai notar. Ninguém nem vai notar. Só vai notar quando a grande tribulação realmente cair de verdade. Porque, para dizer a verdade, a gente nem sabe, se for olhar pelos acontecimentos, a gente nem sabe o que é grande tribulação, que não é, porque já está uma grande tribulação no mundo. Mas a verdade maior é que as pessoas vão ficar sabendo quando Moisés e Elias estiver pregando. Aí sim, aí as pessoas vão saber que a grande tribulação já está na terra. Porque do jeito que está aí é difícil entender. Não é difícil? Está muito difícil entender. Porque é tanta coisa acontecendo que parece que a grande tribulação já está aí. Mas nós cremos que nós vamos sair daqui ainda. Nós cremos. E vai ficar mais difícil, irmão, muito mais difícil. E é por isso que é eu e ele, é você e ele. Você não tem que ficar colocando, de vez em quando até uns irmãos falam assim, naquela época daquelas problemadas, né? Eles ficavam com medo até de falar, será que o rapto aconteceu? Não, o rapto quando acontecer você tem que crer. Quando o rapto acontecer eu vou, porque eu estou crendo na palavra, sabe? Não importa as dificuldades, não importa as coisas que estão acontecendo, o dia que acontecer nós vamos. Então vamos aqui, 118. Deus, que a igreja hoje possa entrar rapidamente na zona de segurança, pois logo chegará a 0 hora e a porta do grande astronauta será fechada. Você sabe que o grande astronauta é Jesus? Assim como a ciência tem um astronauta, você sabe que o astronauta realmente que eles fizeram, sabe o que precisa na pessoa? Ter coragem de entrar dentro dele. Eles não precisam fazer mais nada, é só coragem de entrar. Entrou, existe um poder que levanta o astronauta.
E aqui é a mesma coisa. É só não ter medo de aceitar a verdade. Aceita a verdade que você já está dentro dele. Astronauta hoje é Jesus, é o poder de Deus aqui na Terra, para levantar um povo. Você tem, e eu tenho que ter coragem. Não importa o que o povo está falando, tem coragem de aceitar essa mensagem como ela é. Sabe? É isso que nós precisamos. Então disse aqui, o grande astronauta, a porta do grande astronauta será fechada, o avião do astronauta, e nós iremos como foi Noé, quando ele entrou em seu astronauta, como aconteceu, ele flutuou acima de todas as águas do julgamento. E Pai, queremos entrar em Ti para sermos capazes de flutuar através de todas as correntes do tempo, passando por Marte, Júpiter, Vênus, além da Via Láctea, e seguindo onde o astronauta natural nada sabe a respeito. Mas vemos que Tu permites que ele faça aquilo como um sinal para que possamos estar prontos para partirmos. Estamos mudando da terra. Conceda isso, Senhor, através do nome de Jesus Cristo. Estamos mudando da terra. Que o astronauta natural, o que eles estão fazendo? Estão tentando encontrar um lugar, porque só falta agora 89 segundos. Mas estão tentando encontrar um lugar, porque sabe, porque pelo plano e o relógio que eles colocaram, que eles estão sabendo, através das coisas que estão acontecendo aqui, eles sabem mais do que nós, do acontecimento da destruição, eles sabem. E é por isso que eles estão desesperados. Ele sabe tudo, como é que vai fazer, o sol vai, daqui mais uns tempos, 70 e tantos graus, não vai ficar ninguém. As chuvas, tudo que vem, é só destruição. Eles estão sabendo. E é por isso que nós devemos saber dessas coisas e mais dessa aqui, Porque saber dessas coisas que eles estão sabendo, não adianta nada, porque perder o juízo. Agora, saber dessa mensagem que vai tirar um povo aqui, é que é importante. Porque essa aqui, se eu ficar sabendo e conhecendo ela, e saber que Deus está aqui para tirar um povo, eu quero ir com ele. Nós queremos sair daqui. Então aqui é importante demais. Não existe nada mais importante do que a revelação da Bíblia para nós. Sabe? Porque hoje você encontra essa Bíblia, só não encontra na mão de um animal porque ele não tem juízo. Sabe? Ele não tem alma. Você não encontra uma Bíblia na mão de um animal porque ele não tem alma. Mas qualquer coisa que tem alma aí, mesmo que não vale nada, sabe? Porque acha, não, a Bíblia na mão resolve o problema. Não, a Bíblia na mão talvez é pior. Porque a Bíblia na mão tem que ter revelação dela. Porque se não tiver, todo mundo sabe que a Bíblia é uma faca de 2 gumes. Ela é um punhal. Você recorda que quando foi revelada ao profeta, caiu uma espada na mão dele. E aquela espada coube na mão dele, até o punho dela aqui, deu certinho na mão dele. E ele tinha medo daquilo, mas aí a voz disse: essa é a espada do rei. Ele disse: não é a espada de um rei, mas a espada do rei. E ele disse: então essa é exatamente o preciso. A espada do rei é a palavra de Deus. Essa é por qual eu vivo. Está vendo? E Deus mostrou para ele como uma coisa, e ele ficou com temor daquilo, né? Você pensou? Ele nunca tinha pegado uma coisa daquela e agora cai bem na mão dele. Mas a voz veio e disse: essa é a espada do rei. E a espada do rei está aqui, fazendo um trabalho, o trabalho que nós precisamos, né? Então, deixa eu ler, só uma, não vai dar para ler tudo, mas deixa eu ler só uma partezinha aqui, para os irmãos
aqui, 53 dessa mensagem, contagem regressiva, foi pregada em 64. Então aqui, parágrafo 53, escute bem aqui. A era do astronauta, estamos vivendo na era do astronauta. Vocês, eu lembrei de uma coisa, que vocês já prestaram atenção, o profeta prega isso, mas às vezes a gente lê e esquece. Vocês já prestaram atenção que a primeira coisa que aconteceu na Terra foi de transporte, foi um cavalo puxando uma charrete para carregar as pessoas? Um cavalo. E depois veio o carro com vários cavalos. Depois veio o avião com centenas de cavalos. Só aumentando poder. Cavalo. Poder. Vocês notaram isso? Só aumentando o poder, sabe? E por isso que Deus também fala através de poderes. De todos os poderes que Deus tem. O leão, o boi, o homem. Todos três mamíferos. Mas quando chega na águia, ela come carne fresca. É um poder maior. Vocês estão vendo como que Deus faz as coisas? Então esse poder da águia está aqui exatamente, é um poder maior que a águia tem, e os olhos enxerga o olho perfeito para descobrir essa revelação. Nós temos olhos de águia, para poder enxergar o que Deus está falando e fazendo aqui. Então diz aqui, só vou ler aqui, nós vamos terminar. Tão certo como Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais lá, assim Ele está testificando disso agora, que se tem alcançado o astronauta, Deus tem alcançado o que Ele prometeu alcançar nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4. Não é uma grande águia que desce? Pois é. A única coisa que Ele tem que fazer é ter alguém em suas mãos que possa se libertar dos aviões e automóveis, e seja lá o que for, não olhar para trás ao que isto era, não olhar para trás ao que era isto, mas, porém, mais poder para elevá-los mais alto, elevá-los à presença de Deus, elevá-los para ali onde todas as coisas são possíveis. Aí vocês entenderam o que é que ele falou? Ele precisa de homem aqui na terra para livrar os eleitos do que passou e mostrar o que está acontecendo. Livrar dos aviões, quer dizer, livrar, como muitos ainda até hoje, tem pessoas pregadores da mensagem, que é os dons, tem que ser dom. Eles não sabem que o doador dos dons está aqui. E por isso que a própria Bíblia, e ali em 1 Coríntios fala, quer dizer, tudo que é dom, que eu posso fazer, que você pode fazer, tudo que é dom é aniquilado. Quer dizer, eu posso dar meu corpo a ser queimado, eu posso dar tudo que eu tenho, e isso, de nada disso adianta. Tá? Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aqui está o perfeito. Aqui está o dom perfeito é Jesus Cristo. Esse dom perfeito está aqui exatamente para elevar o povo às alturas. E nós que pregamos, tem que mostrar isso. Não fica seguro nas coisas passadas, não segura em homem nenhum, mas agarre Jesus Cristo para eu e você sair. Não agarre nos seus pastores, agarre no verdadeiro pastor, o bom pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor, sabe? Quer dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, e a voz dele está aqui para os últimos dias. As últimas ovelhas estão ouvindo a voz dele, não a voz de homem, mas é a voz dele. É isso que nós precisamos de entender, para a gente chegar lá do outro lado.
Não tem homem nenhum que consegue nos colocar, tirar desse mundo para passar para lá. Nós podemos até conseguir tirar de uma igreja e passar para outra, mas desse mundo para o outro, só Deus. E é por isso que Ele não enviou apenas dom ou manifestação do seu próprio poder. Justificação, não faria. Justificação, santificação também não faria. Nem o batismo do Espírito Santo. Você sabe que os pentecostais foi o batismo do Espírito Santo, mas ele diz, mas agora está o Espírito Santo mesmo aqui na terra. Porque tudo era parte de Deus, mas agora é Deus mesmo. Não é parte dele, é Ele mesmo, para tirar o povo daqui. Amém? E Deus abençoa a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa também os irmãos que estão ouvindo através da internet. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. E até domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Meu Deus, agora mesmo lembrando, Senhor, das pessoas que vão viajar, Senhor. Meu Deus, lembrei de Daniel com a sua família, vai viajar à noite. Às vezes é mais difícil ainda, mas, meu Deus, tem misericórdia dele. E outro irmão também, Senhor, que tem pedido oração pelas suas filhas. Meu Deus, o irmão Zé Neves, que vai viajar com os parentes. Meu Deus, para o lado do Rio também, Senhor. Meu Deus, ajuda eles, guarda eles, não deixa que aconteça nada de mal com eles, Pai. Mas que eles sejam guardados pelo anjo do Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos por nós também, Senhor. Nós estamos de regresso aos nossos lares. Meu Deus, guie os nossos passos, Senhor, para que nós possamos chegar em paz em casa, meu Deus, e deitar em paz e dormir. Meu Deus, se o rapto acontecer, meu Deus, que nós possamos estar prontos para esse momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, guarda as nossas famílias, Pai. Guarda as crianças que estão nascendo, guarda as crianças que estão crescendo, guarda esses jovens, Senhor, no mundo como esse. Guarda eles, Pai, tira todo o mal da frente deles, mostra a eles o teu caminho, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.